É provável que nesses dias a gente acabe se deparando com as evidências difíceis daquilo que a gente preferia não ver. E eu tô falando sobre isso porque nessa semana a gente tem uma lua cheia no signo de Peixes. Essa não será uma lua como outra qualquer, porque ela vem num posicionamento muito difícil. Ela vem em conjunção com Saturno, o senhor do karma. É sobre isso que eu falo no vídeo de hoje, sobre as qualidades simbólicas desse movimento celeste, de que maneira ela nos atravessa, quais são os eventos coletivos e pessoais que podem pintar na vida da gente, entendendo que a gente está o tempo todo aqui no canal da Astróloga falando de deuses, de planetas e de princípios psicológicos que colorem, que incidem sobre os nossos comportamentos e sobre tantos acontecimentos. Que tal a gente conversar sobre isso no vídeo de hoje? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari. Eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para você receber as notificações. Além disso, acompanhe também as outras produções de conteúdo da Astróloga no site oficial e nas redes sociais. Bom, pessoal, o conteúdo de hoje é fruto de uma longa pesquisa, portanto eu vou me fiando pelo texto que foi publicado no site. Aliás, ele é publicado de segunda a quinta-feira no site da Astróloga, tá bom? Bom, vamos lá. A gente vai viver essa semana um evento celeste e tanto para esses dias, né? A gente está falando do apogeu lunar. Muita gente está me perguntando, puxa, mas como é que essa lua cheia é uma lua cheia em Peixes, já que a gente está vindo de uma lunação leonina? Sim, a gente teve o começo da lua nova no dia 16 de agosto. Deixo para vocês o vídeo sobre esse evento celeste, para vocês entenderem de onde a gente está vindo e para onde a gente vai. Só que o céu se mobilizou, se movimentou lá em cima. A gente teve o início da temporada virginiana nesse final de semana, nesses últimos dias, né, no final da semana passada. E aí a gente está agora com o Sol em Virgem. Então, se a gente está com o Sol em Virgem, obviamente que a lua cheia vai acontecer em Peixes, porque é sempre o que é uma lua cheia? É sempre uma oposição entre os luminares Sol e Lua, tá bom? Bom, a gente vai ter, portanto, a lua cheia no 7º grau do signo de Peixes. Esse é um evento celeste que acontece entre a quarta e quinta-feira, portanto, entre os dias 30 e 31 de agosto. E o horário vai rolar entre as 22h55, horário de Brasília, até as 0h16 da quinta-feira, tá bom? Seria interessante você localizar no seu mapa natal qual é a casa astrológica que você tem o signo de Peixes. Nos primeiros graus de Peixes, ao redor do 7º grau, né, um pouquinho antes, um pouquinho depois, você deve sentir os efeitos dessa lua cheia que vai acontecer naquela área da sua vida. Bom, vamos entender o que significa uma lua cheia, esse fenômeno, seu significado. As luas cheias são sempre o apogeu, o clímax, tá? O momento de colheita daquilo que a gente plantou lá atrás, na lua nova, tá bom? Na lua nova, a gente plantou uma semente, um projeto, um sentimento, uma intenção com as qualidades leoninas. Quais são elas? Coragem, criatividade, identidade, personalidade, alguma coisa relacionada àquela pegada que é só nossa, egóica, egoísta, às vezes egocêntrica, alguma coisa fortemente relacionada à autoestima, valor próprio, vaidade, orgulho e também poder. Na lua cheia em Peixes, o último signo da roda zodiacal, a gente pode então colher a conclusão de alguns dos nossos desejos, reflexões, sonhos, mas também desilusões, e isso por conta do aspecto difícil com Saturno, tá bom? Bom, vamos lá. O eixo Virgem Peixes. Vamos tentar entender que significado tem isso. Toda vez que a gente fala de luas cheias, a gente está falando, como eu já disse, da oposição entre os luminares, né? E toda vez que a gente tem oposição entre os luminares, a gente fala de um eixo zodiacal. O que é um eixo zodiacal? Signos opostos, que são opostos nas suas qualidades, mas que justamente porque são opostos se complementam. Então aqui a gente está falando de um eixo, Virgem, Peixes, relacionado às temáticas trabalho, saúde, espiritualidade, finalização de determinados processos e, para alguns autores, facetas kármicas, coisas que a gente precisa, digamos, resolver, pagar nessa vida, para quem acredita. Para quem não acredita, fica dito, tá? Talvez nessa lua cheia tenhamos, portanto, as conclusões de situações que há muito tempo a gente precisava enxergar
tá bom? Embora fizéssemos tudo para evitar. Bom, vamos entender o que acontece no mapa do céu dessa lua cheia. Como eu disse, não é uma lua cheia qualquer, a gente vai ter o Sol em Virgem e a lua cheia do outro lado, mas ela faz uma conjunção, ela está juntinha de Saturno retrógrado no signo de Peixes. Para quem quer entender essa potência, para quem tem aspectos super importantes em Peixes e sabe que vai se sentir mais tocado por esse evento, eu deixo para vocês o vídeo Saturno em Peixes e Saturno retrógrado em Peixes, tá bom? Bom, vamos lá. Na mitologia, Saturno é Cronos, é o senhor do karma, aquele que devorava os seus filhos com medo de perder o trono, porque foi exatamente a mesma coisa que ele fez. Ele destronou o pai, então ele engolia, ele devorava, comia os filhos com medo de perder o trono. Por isso, Saturno é uma figura tão cruel. Entre tantos motivos, esse é um dos motivos de Saturno ser uma figura tão cruel. Assim, o clarão do luar, a lua cheia, vai iluminar, vai evidenciar situações que têm a ver com essa potência simbólica do mito de Saturno. Portanto, preocupações, limitações, dificuldades, frustrações, barreiras, impedimentos, tudo isso está no cardápio desses dias. Imaginando que, inclusive, a gente já pode sentir os efeitos de uma lua cheia poucos dias antes e poucos dias depois. Por isso, muitos poderão sentir essas evidências, a evidência de uma inviabilidade, a evidência de uma impossibilidade, de uma parede, de uma barreira, algo que você não consegue atravessar. É como se Saturno estivesse dizendo para a gente que nem tudo que nós sonhamos ou que nós idealizamos em Peixes, porque Peixes é muito sonhador, nem sempre a gente vai conseguir concretizar. Mas isso não é necessariamente ruim. Entretanto, o que quer que venha a ser iluminado pelo clarão desse luar e pelo clarão da nossa consciência, porque aqui a gente está falando de psicologia profunda, isso pode evidenciar tudo o que o nosso ego, Leão, deve desapegar para aprender a crescer e a amadurecer. Bom, a partir de agora eu gostaria de listar alguns eventos que eu acho que podem acontecer na nossa vida coletiva. E depois da gente entender o que acontece com todos nós, eu saio para a minha lista de possibilidades de eventos na nossa vida pessoal, porque a gente já sabe o que acontece, o que pode vir a acontecer com todos nós e o que pode acontecer com a gente na nossa vida íntima e pessoal. Bom, aqui eu listei, entre tantas possibilidades, eu listei 10 eventos que podem acontecer durante essa lua cheia. O primeiro deles, chuvas e inundações. A gente já sabe que essa é uma temática para o signo de Peixes. Peixes é o terceiro signo do elemento água, portanto, tudo envolvendo água, inundações, enchentes, tem super a ver com essa história. E a gente sabe também que as luas cheias incidem sobre as marés, ampliando o espaço das moléculas de água, é por isso que mexe com os líquidos de fora e os líquidos de dentro. É por isso que a gente tem o efeito das águas e das águas internas, ou seja, das nossas emoções. É por isso que fica todo mundo tão mexido e tão virado numa lua cheia, principalmente numa lua cheia em Peixes, e nessa ocasião existe a possibilidade de acontecerem catástrofes relacionadas às águas de fora e às águas de dentro, tá bom? Portanto, a gente está falando disso tudo. Interessante ver as imagens que traz o canal Euronews no que está acontecendo agora na Eslovênia, Áustria e Itália. Enchentes devastadoras. Bom, número 2, a gente está às voltas com a história de Fukushima. Sincronicamente, vejam como as coisas acontecem, tal qual um reloginho cósmico. É justamente na quinta-feira, no dia da lua cheia, que os japoneses vão jogar nas águas do mar os restos da usina nuclear do acidente que aconteceu em Fukushima, no Japão, 12 anos atrás. Está gerando a maior polêmica. Os japoneses garantem que isso não é perigoso para o meio ambiente, entretanto, eles também alegam que o pior inimigo, um dos maiores inimigos do Japão, que são os chineses, estão fazendo a maior propaganda, estão aterrorizando principalmente os países asiáticos que estão se mobilizando, já fizeram greves, manifestações, para que os japoneses não façam isso. Bom, vamos ouvir o que dizem os especialistas sobre esse assunto, mas é interessante que esse é o evento que acontece justamente na inviabilidade de Saturno, de algo que acontece nas águas do mar,
justamente. Número 3, migrantes e refugiados. É justamente por falar em alto mar que a gente está falando dessa grande aventura desastrosa e que pode ser ainda mais desastrosa durante esses dias de lua cheia, né? Esses dias, acabou de acontecer, também saiu no Euronews, mais um desastre de refugiados, majoritariamente africanos, que seguiam para território grego, né? É interessante prestar atenção porque no apogeu da lua cheia, justo na lua cheia, pode acontecer algo ainda maior. Seria muito interessante que as autoridades Saturno, que lidam com regras e leis Saturno, né, sobre este assunto, se tornassem mais maduras e mais responsáveis por vidas humanas. Maturidade e responsabilidade é uma temática saturnina. Número 3, cura de doenças. Não há só catástrofes, há coisas muito interessantes acontecendo também, porque por meio de muito trabalho, do trabalho de Saturno, a gente chega ao apogeu da cura, que é um dos assuntos do eixo Virgem-Peixes. Então a gente está falando aqui do amadurecimento de vários processos, entre eles que acabou de sair nos jornais, notícias muito auspiciosas com relação ao tratamento para Parkinson, tá? Outras notícias muito interessantes de saúde podem sair nesses dias, não como fruto de aventureiros, mas como fruto de gente muito responsável, séria e digna que se debruçou sobre esses estudos. Número 5, vamos falar de evolução científica, né? Nesses dias, acho que foi ontem, que acabou de sair o anúncio do primeiro laboratório de máxima contenção biológica no mundo, no Brasil. Esse é um projeto de Estado, né? E é uma demanda importantíssima trazida pela pandemia. Um país desta magnitude precisava de um investimento como esse. Número 6, transplantes. Esse é um dos grandes assuntos da semana. Não por acaso a gente está aí às voltas com as questões relacionadas ao transplante de coração de Faustão. Transplante tem a ver com a finitude da vida, com os milagres da vida, Peixes. Coração é Leão. E Faustão, que é a celebridade maior nesse país, está tudo junto nessa potência arquetípica e simbólica em se tratando de movimento que acontece aqui embaixo. O assunto do Faustão está gerando muita polêmica. Eu não gostaria de entrar na polêmica, gostaria de entrar na possibilidade da gente conversar mais sobre transplante. Talvez esse seja um evento muito positivo, que venha a associar a imagem de uma celebridade que traz a preocupação em se tratando de transplantes no Brasil e talvez também no mundo. A gente precisa conversar mais sobre isso. Quantas pessoas, no final das contas, nós podemos salvar? A gente salva em Peixes. Peixes é o salvador. Número 7, vamos falar de religiões. Peixes é um signo muitíssimo relacionado a religiões, religiosos, espiritualidade, autoridades religiosas, tudo isso está junto e misturado. Entretanto, com Saturno em conjunção, a gente está falando de gente muito séria ligada a esse assunto, ou da seriedade saturnina sobre essa temática. Então não é tempo para gente, para charlatão, né? Não é tempo para gente fanfarrona, não é tempo para gente brincar disso ou fazer estardalhaço disso nesse momento. Se o fizer, vai pegar muito mal. Número 8, intolerância religiosa. Justamente por conta dessa configuração, a gente está falando da possibilidade de eventos de intolerância, e aí toda vez a gente tem uma imagem muito assim, em Israel, eventos de intolerância religiosa. Sim, pode acontecer no apogeu lunar, mas também no Brasil, em algumas regiões do Brasil, então estejamos atentos. 9, acusações e depoimentos. Vejam também que sincrônico, a data, o reloginho cósmico, é justamente na lua cheia em Peixes, na quinta-feira da lunação leonina, que a gente está falando de autoridades, figuras de poder, que vai acontecer o depoimento de todos, não todas, obviamente, mas de figuras muito importantes do governo Bolsonaro. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, sua esposa Michele, Mauro Cid, o advogado da família, o Frederic Wassef. Todas essas figuras estão envolvidas com a questão das joias, né, relacionadas ao rei saudita. Rei saudita é leão. Então tem alguma coisa que começou na lunação leonina. Essa história, inclusive, das joias começou muito claramente, ficou muito mais evidente no começo da lunação leonina, e agora chega o seu apogeu lunar. A lua coloca muita evidência, joga o seu clarão em cima desse momento,
que é um momento em que eles vão ser ouvidos, precisam ser ouvidos, e Saturno vai estar em cena, né, cobrando responsabilidade com relação a esse assunto. Outra figura interessante que entra em cena nesses dias é a história do ex-ministro Ricardo Salles, que acaba de se tornar réu por exportação ilegal de madeira. Exportação, negócios overseas, né, tem a ver com as questões relacionadas a peixes, porque é preciso cruzar os mares para que isso aconteça. Chegando à 10ª possibilidade de acontecimento, eu falo da possibilidade de mortes de celebridades. Se a gente está falando da lunação leonina com o apogeu de lua cheia em peixes, peixes é finitude, é o fim. Então aqui a gente pode estar falando da chegada ao fim de mortes reais e simbólicas de pessoas, às vezes até de casamentos de figuras muito conhecidas, né? Tudo que nos traga um sentido de finitude. Em algum momento as coisas da vida acabam. Essa é uma temática difícil da gente lidar, é tabu, temas piscianos são temas, em vários momentos temas tabu, mas a gente vai ter que conversar sobre isso nesses dias, tá bom? Então figuras de grande expressividade artística, porque a gente tá falando de leão, figuras de grande poder leão e figuras religiosas, aí eu saliento, figuras talvez como o Papa ou como Dalai Lama, né? A gente está falando aqui também de adoecimento e morte, podem estar no escopo de possibilidades desses dias, tá? Entendendo parte do que pode acontecer na nossa vida coletiva, talvez a gente consiga entender com mais clareza o que possa afetar a nossa vida pessoal. Aí eu elenco também 10 possibilidades. A primeira delas, a possibilidade de algo que nos afete em se tratando de saúde e trabalho. Eis um momento importante para a gente enfrentar as consequências, Saturno, de um trabalho, Saturno e Virgem, né, que tem super a ver, é o signo do trabalho, né, dos workaholics, que venha a incidir sobre a nossa saúde física e a nossa saúde mental, e isso devido a excessos. Portanto, situações de burnout, situações de pânico, podem ser sintomas não apenas daqueles que não sabem lidar com seus limites. Saturno não tem os anéis de Saturno, então a gente está esbarrando em limites. Mas também tem a ver com pessoas que podem transbordar, e na lua cheia a gente transborda, por conta de situações manipuladoras e abusivas de chefes, né, de autoridades, né, que são abusivas, enfim, que agem de maneira abusiva em cima de seus funcionários. Esse é um momento importante para que vítimas estejam atentas. Saturno estará ao lado delas, é importante que elas entendam que as leis e as regras estão ao lado delas, que as empresas e que os chefes e que os superiores consigam compreender esses movimentos que às vezes deixam as figuras dentro das empresas sem voz, não conseguem falar, eles ficam exilados em peixes, distantes em peixes e ficam sofrendo calados. No apogeu lunar, quem sabe a gente isso ganha visibilidade, é tão importante que isso ganhe visibilidade, tá bom? Bom, número 2, eu e os meus amigos. Se Saturno é sinônimo de dificuldade, de limitação, de castração, porque ele carrega a sua foice que sai cortando, né? De repente a gente pode sim se desapontar com grupos de pessoas, com amigos e com colegas, tá? Por quê? Justamente porque a gente passa por situações difíceis com eles, né? E a gente entende que é Saturno quem vai diminuir, minguar, apontar pra gente os excessos que foram provocados nos últimos tempos, então a gente vai ter que agir de alguma maneira, tá? Como eu escrevo, é importante notar que estamos no apogeu da lunação leonina, e Leão tá falando do nosso ego pessoal. Então até que ponto você tá tolerando situações intoleráveis com figuras amigas ou pretensamente amigas ao teu redor? Tá na hora de você começar a se valorizar. Isso também acontece, número 3, com eu e os meus amores. Há quanto tempo você está sustentando uma situação insustentável dentro de um relacionamento a 2? Com seu amor ou com a sua amora? De repente você está sonhando, piscianamente sonhando com um relacionamento, só que a coisa está vindo difícil há muito tempo e a lua cheia enfatiza isso com muita clareza. Como quem diz, olha, realmente agora você encontrou uma barreira nos relacionamentos que se torna ainda mais evidente porque a gente está vivendo um momento difícil. A gente está com a Vênus, que é a deusa do amor, retrógrada em Leão, e também Mercúrio retrógrado em Virgem, que dificulta o diálogo. Então a gente pode se encontrar, se deparar com uma grande barreira dentro dos relacionamentos. Interessante perceber a semente que foi plantada na lua nova. A semente que foi plantada na lua nova tem a ver com o si mesmo, com o seu valor,
dentro deste relacionamento. Tente resgatar isso, tá bom? Número 4, maturidade. Se Saturno é o senhor do tempo, é com ele que aprendemos que devemos amadurecer. Este é um período, portanto, de maturidade, ou melhor, que a maturidade será exigida de nós. Afinal, a gente é ou não é adulto para decidir, para tomar decisões importantes na vida da gente. A gente tem que parar de delegar para os outros, tomar conta da própria vida e tomar decisões que às vezes a gente está protelando há muito tempo. Bom, agora a gente devia tomar essas decisões, né? Pois estamos sendo exigidos a isso. Saturno está exigindo da gente uma decisão madura. Bom, número 5, envelhecimento. Se Saturno é o senhor do tempo, também é o senhor do envelhecimento. E é justamente no apogeu lunar que pode nos mostrar que a vida é finita. A gente tem que entender isso, a gente tem que falar disso, que a gente tá ficando velho, eu, vocês e todo mundo, e que a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos. Peixes, caramba, você vai ficar aí sentado com a boca cheia de dentes, esperando a sorte passar, esperando a vida passar. Saturno em Peixes, nesses próximos 3 anos, porque ele está desde dezembro do ano passado, está dizendo pra gente que a vida é difícil, mas se não for você, meu irmão, a correr atrás das suas realizações, o tempo, que é Cronos, Saturno, passa. Deixo para vocês o vídeo sobre Saturno em Peixes, para vocês entenderem de que maneira a gente realiza os nossos sonhos nesses próximos anos, tá? Bom, tudo isso, essa avalanche de coisas pode levar a gente a uma situação de depressão. Sim, mas é um assunto tabu, a gente tem que conversar sobre isso, não adianta reclamar que o vídeo tá difícil. É um vídeo, é um conteúdo, é um tempo, é um momento em que a gente precisa conversar sobre essas coisas. A lua cheia é um período em que todos nós ficamos mais sensíveis, transbordando emocionalmente. Mas impossibilidade de mostrar os nossos sentimentos, mas a impossibilidade da gente mostrar o que a gente sente para outras pessoas, né, e para compartilhar com outras pessoas, é que de repente salienta um momento muito difícil. A vida já anda difícil, de repente você não tem com quem conversar, você vai entubando isso, né, e isso é que pode provocar situações de ainda mais tristeza, melancolia e depressão. Portanto, se você chegar no apogeu de uma situação insustentável, procure ajuda. Se a ajuda dos amigos estiver difícil, procure ajuda profissional. Inclusive, porque são ajudas distintas. Uma coisa são os amigos, outra coisa é um profissional que está qualificado, estudou para te ouvir e para te oferecer caminhos possíveis, te ajudar a oferecer caminhos possíveis. Número 7, tudo isso vai nos levar, meus amigos, à solidão. As pessoas estão num momento gratiluz chato pra caramba, tá todo mundo falando que não vive solidão. Todo mundo vive em solitude. Não, gente. A gente pode até conseguir transformar momentos muito difíceis em momentos em que a gente lida muito bem com a gente. Em que a gente curte estar com a gente curte ir pro cinema sozinho, a gente curte, sabe, viajar sozinho, almoçar sozinho, mas chega um momento que não dá, a gente tá vivendo um surto de solidão no mundo. Muito mais na Europa, nos Estados Unidos e outros países. O Brasil ainda tem um senso de coletividade diferenciado, a gente ainda se reúne de outra maneira. Mas solidão é um tema, sabe? E nem sempre a gente vai conseguir transformar isso em solitude. Tá na hora da gente lidar com questões tabu, tá na hora de dizer para os outros que você está vivendo em solidão. Estou só. É preciso dizer isso, tá bom? Com Saturno em cena, ele nos mostra que nem sempre, como eu já disse, conseguimos fazer essa alquimia. Número 8, vícios e compulsões. Mais um assunto tabu, tema pisciano. Em Peixes, a gente é tão sensível, é uma sensibilidade tão grande. Aliás, deixo para vocês o vídeo sobre os aspectos sombrios, as qualidades sombrias de Peixes, para vocês mergulharem um pouco mais a fundo nessa temática tão interessante. Porque em Peixes tudo dói tanto, nós somos tão sensíveis, é natural isso, é muito legítimo e verdadeiro, que dói. Então, se dói, a gente quer escapar da realidade. É por isso que Peixes tem uma forte associação com vícios e compulsões, seja por jogos, por sexo, por compras, por drogas, por medicamentos, todo tipo de fuga que você possa imaginar. A questão é que agora com Saturno em jogo, ele vai estar conjuntinho à Lua. Você vai tentar transbordar, extravasar
na tua piração e você pode encontrar com uma baita de uma limitação. Então você pode encontrar com a ordem, você pode encontrar com teu pai, que é uma figura de autoridade, você pode encontrar com a lei, você vai esbarrar num problema de saúde barra pesada que a tua compulsão levou aquilo e aí você fala, caramba, não posso mais extravasar dessa maneira. Nunca pôde. Saturno está aí para te dizer isso agora, então prestemos atenção. Número 9, em peixes a gente pode contrair dívidas financeiras, porque uma das maneiras da gente extravasar da vida é comprar como se não houvesse amanhã. E como para peixes, às vezes, o amanhã realmente não existe, né? Então a gente gasta tudo que a gente tem para gastar agora. O problema é que está aí Saturno te dizendo que a conta chegou para você pagar. Então talvez esteja na hora no apogeu lunar, você se dá conta de que é preciso você reestruturar a sua vida e os seus gastos. Tá? O último tema, já vou logo avisando, é o mais barra pesada deles todos, mas a gente tem que falar. Falemos de suicídio, de morte e de transcendência. Peixes, o último signo da nossa jornada. Se a gente está no final da jornada, simbolicamente, a gente está falando de finitude, de limite, do tempo que acaba, da possibilidade da gente lidar com a morte de pessoas, de situações, de relacionamentos, de empregos. A gente está falando da possibilidade de suicídio, sim, este é um grande tema da atualidade. E, para além disso, a gente está falando da grande possibilidade de transcender. Transcender nesta vida ou transcender noutra vida, como quiserem entender. Esse é um tema que esbarra a espiritualidade e os nossos significados mais profundos, aquilo que é mais profundo na gente. Não cada um vai conseguir lidar com isso à sua maneira. Por isso, em peixes a gente fala, bom, já falei sobre isso. Enfim, esse é um tema super importante e que eu diria que se a gente encontrar as pessoas certas com quem conversar, isso fica menos monstrengão, vira menos aspecto sombrio, e esses são temas às vezes sombrios, né, que tá uma sombra, que a gente não tem consciência deles, e se a gente toma consciência, caramba, a gente pode significar isso de uma outra maneira tão diferente. Tendo a responsabilidade saturnina, quem sabe a gente consegue dar esse destino para temáticas tão difíceis. Enfim, meus amigos, essa lua cheia parece o apogeu de um grande desafio. Sim, tem horas que a gente dá de nariz com um muro. Mas é também o clarão do luar que ilumina situações que deverão ser resolvidas de maneira comprometida, adulta, com tenacidade, com maturidade, com responsabilidade. Aceita que dói menos. E assume esse poder da maturidade do ser adulto, que é muito bonitinho, muito divertido ser puer. E nós brasileiros, falei sobre isso ontem, nós brasileiros somos muito pueris, muito juvenis, mas existem as dores e as delícias de ambos os arquétipos. É muito gostoso ser juvenil, mas é muito chato ser juvenil às vezes, porque você não toma para si as delícias do ser adulto. Então o ser adulto tem também suas dificuldades, e todo mundo fala muito disso, mas também as pessoas não falam muito das delícias do Fênix. São arquétipos opostos e complementares, o puer e o Fênix, o pueril e o senil, o velho, o jovem e o velho. Então tá na hora da gente entender que existem virtudes, grandes qualidades intransferíveis, necessárias para esse tempo de responsabilidades e de gente muito perdida, né? Muito desorientada. É que é importante assumir essa figura saturnina de autoridade, um mestre, um professor. Assume, pilota a tua vida. Você vai ver que ganhos você pode ter pilotando a tua vida, tá bom? Saturno não é apenas um deus planeta ou princípio psicológico, que é assim que a gente trata aqui no canal, mas ele também nos ensina a amadurecer, a realinhar e tomar posse da vida da gente. A vida é minha. Uma das coisas bacanas para a gente entender no apogeu desse ciclo lunar é que às vezes as coisas são muito difíceis ao nosso redor, mas como diz o começo da alunação leonina, eu estou em mim, eu estou dentro de mim, eu posso não ter outras pessoas, mas eu tenho a mim. E ter a si é simplesmente impagável, tá bom? E quem sabe, sendo alquimistas, tal qual muitos piscianos, a gente consiga transformar esse chumbo que é relacionado ao planeta Saturno, metal mais pesado, no elemento mais bonito, né, e incorrompível, incorruptível, que é o ouro,
sinalizado na alunação de Leão, tá bom? A arte que ilustra o texto de hoje, eu fico muito feliz em trazer, porque ela se chama Saturno Devorando os Filhos. Ela é de uma artista da Veneza, entre 1681, ela nasceu em 1747, o nome dela é Giulia Elisabetta Lama, né? Uma pintura que vem a mostrar pra gente um trabalho neoclássico belíssimo, né? Numa época, se hoje é difícil a gente, né, ter esse avanço feminino, imagine a época, eu não me lembro de ter visto pinturas renascentistas ou neoclássicas de artistas mulheres femininas. Esse é um tema super importante também para uma alunação leonina, né, que é a gente trazer à luz figuras que são consideradas, infelizmente, até hoje minorias. Então tá na hora de ganhar palco. É isso tudo, eu falei um monte, eu tenho certeza que a cabeça de vocês está fervilhando aí, borbulhando, a minha também tá. Queria dizer para vocês algumas coisas. Esse é um material de consulta para a gente entender o que acontece nas nossas vidas esses dias. Portanto, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas. Acho que pode ser uma luz no caminho de todo mundo, pelo menos é assim que eu espero, é para isso que eu trabalho, né? Então compartilhe com seus amigos e com as suas amigas nesses dias. Vamos compartilhando, queria saber muito como é que vocês estão sentindo isso tudo, né? O que está acontecendo na vida de vocês, eu quero saber, queremos saber, então compartilhemos aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva. Desejo a todos o melhor apogeu possível, que a gente saia disso tudo maduros, sabe? Um beijo carinhoso, amanhã tem mais, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.